Mas realmente preciso que vocês programem mais. Então, eu vou amplificar a passagem de listas e quantidades de exercício nas listas, tá? Tentar pelo menos uma lista por semana. Compartilhado. Beleza, só vou repetir aqui porque eu falei na sala, porque eu não vi que o microfone estava desligado. A lista pequena, né? 3 questões. A primeira, bastante orientação objeto, né? Complexidade de algoritmo baixa. A segunda já é um pouco mais de algoritmo, menos orientação objeto. E a 3 foi mais para praticar a parte de métodos estáticos que a gente viu na última aula. Então, inicialmente, eu vou fazer a primeira, mas realmente preciso que vocês tentem fazer as demais. Essa da matriz, como eu vejo que ainda tem dúvida também na parte de matriz, eu posso começar ela e organizar e vocês finalizam a parte de algoritmo, tá? E a terceira vocês fazem. E aí qualquer coisa na semana que vem a gente corrige. Eu dou um prazo aí até o meio da semana que vem para vocês entregarem. E aí na sexta a gente faz todas juntos. Ok? Então vamos lá. Exercício 1. Classe para representar tempo. Crie uma classe para representar tempo em termos de hora, minutos e segundos. Que tenham, né? 4 métodos construtores. Nossa, 4? A gente vai forçar a barra um pouco, mais para estimular a criatividade e para reforçar a questão da sobrecarga de método, né? Que a gente pode ter quantos métodos quiser com o mesmo nome. Isso inclui construtores. Uso adequado dos modificadores de acesso, né? Então, a gente revisa aí os modificadores. Se valores inválidos forem informados para hora, minuto e segundo, então deve-se criar um objeto com 000. Um método chamado toString, que deverá retornar o tempo com string já com a formatação. Né? Isso deixa implícito, e talvez tivesse que ser explícito, que esses parâmetros de hora, minuto e segundo, eles são inteiros, né? Método para alterar hora, minuto, segundo, deve-se retornar true se o valor for alterado com sucesso. Falso caso contrário. Método que retorne um long com tempo em segundos. Método que receba um objeto tempo como parâmetro e retorne um long com a diferença entre esse e o tempo do objeto em questão. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente vai ter um método que recebe um objeto da própria classe. Então, é um pouco curioso. Então, como eu falei, em termos de algoritmo simples, é uma classe que representa tempo, mas a orientação a objeto ela é bem interessante. Então, comecemos e, mais uma vez, né, peço que tirem dúvidas, prestem atenção, porque eu ainda vejo muita dúvida básica que não poderia mais estar ocorrendo nessa altura da disciplina. Até aula 13, né? Não quero módulo. Classe tempo. Então, se ela representa tempo em hora, minuto, segundo, né? Podia ser só hora e minuto, mais hora, minuto, segundo. Então, vamos ter 3 atributos. Lembrando, atributos sempre privados, não esqueçam disso. Vamos colocar como inteiro. E a gente pode colocar aqui hora, minuto e segundo. Seguindo. Ou pode colocar em 3 linhas, isso tanto faz, né? Agora vamos aos construtores. Hora da gente estimular a criatividade. Public tempo. Vou fazer um primeiro que não recebe nenhum parâmetro. Por isso, ele vai iniciar tudo com 0. Não tem nenhuma orientação quanto a isso, né? Não. Método... Não, então tudo com 0 mesmo.
O segundo construtor, a gente vai ter que forçar um pouco a barra aqui, né? Eu vou receber só um parâmetro, eu vou iniciar só a hora, né? Então, meu atributo hora recebe o parâmetro hora, e nesse momento aqui, percebam a importância do this, né? Deixa eu fechar aqui embaixo. Quando eu estiver cortando ali, vocês me avisam. Porque se eu não coloco o this aqui, olha como é que fica. Hora recebe, vejam que ele mudou até para o cinza, né? Aí está essa variável aqui, parâmetro do construtor, ela recebendo ela mesma, o que não faz sentido, né? Eu quero que essa hora, atributo da classe, receba o parâmetro do construtor. Então, this hora, agora sim, eu estou dizendo que é o atributo recebendo um parâmetro de inicialização. E os demais, 0, minuto 0, segundo 0. Meu próximo construtor, eu vou receber dois parâmetros, a hora e o minuto. Então, hora, this hora recebe parâmetro hora, this minuto recebe o parâmetro minuto, e segundo, como não veio nenhum parâmetro, a gente põe 0. Já temos 3 construtores. E o quarto, obviamente, vai ser um que recebe todos os parâmetros. A hora, o minuto, é só eu me entender com o meu teclado aqui. E segundo. Hora, minuto, segundo. Certo? Então, temos 4 construtores na classe. O que isso quer dizer na prática? Que quando eu criar esse objeto, eu tenho 4 opções, né? De criar como se eu fosse iniciar um relógio. Esse meu relógio, a gente pode definir que ele vai iniciar tudo com 0, né? 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Ou que a gente vai definir só 1 hora, né? Tipo 3 horas, 0 minuto, 0 segundo. Ou que a gente vai definir hora e minuto, né? 10 horas e 30 minutos, 0 segundo. Ou que a gente pode definir 1 hora, 1 minuto, segundo, né? Por exemplo, agora 8 horas, 41 minutos, 17 segundos. A gente tem essas 4 opções. Professor, como escolher essa opção? Beleza, antes mesmo da gente terminar a classe, a gente já pode ir fazendo alguns testes nela. Então, eu vou vir aqui, criar uma classe que testa tempo, eu nunca lembro como é que eu uso. Esse testa tempo vai ter um main só para a gente utilizar a nossa classe. Criei a classe tempo, quero utilizá-la. Primeira coisa, crio o objeto. Vou chamar esse objeto de T. Como é que eu crio o objeto? New, e aí, tempo. O Eclipse ele já vai dar uma ideia para nós de como eu escolho. Né? Ele vai chamar os 4, vai chamar 1, vai chamar 2, quem que vai chamar? Na hora que a gente cria o objeto, que a gente define isso, né? O próprio Eclipse já dá uma ideia para nós. Ó, se você não passar nenhum parâmetro, ele vai chamar 1. Você pode passar um parâmetro, vai chamar aquele segundo. 2 parâmetros, chama o terceiro. 4 parâmetros, 3 parâmetros, ele chama o quarto. Então, o Java, ele vai chamar o construtor, né? Como é que ele vai escolher? O construtor que vai ser chamado vai ser identificado pela quantidade de parâmetros. Se eu crio o objeto assim, ele está chamando esse. Se eu passo um parâmetro, 10, ele está chamando esse aqui. Se eu passo 3 parâmetros, 10 e 30, para ser 10 e meia, né? Ele chama esse. E se eu passo 4 parâmetros, 10 horas, eu quero que seja 10 horas, 30 minutos e 18 segundos, então ele vai chamar esse.
Então, veja que a gente não chama construtor. Vocês não estão me vendo chamar método. Porque como é que a gente chama método? Método é chamado com objeto, ponto, alguma coisa. O nome do método, né? Nome do método. É assim que a gente chama um método. E a gente não está fazendo isso para chamar o construtor. Ele está sendo chamado nesse momento aqui. Veja que isso parece um método, né? Um nome com parêntese e parâmetros. Isso aqui parece um método. Só que, na verdade, é o construtor sendo chamado. E, obviamente, também, só um deles vai ser chamado, né? Você nunca vai chamar dois construtores. Ah, eu quero chamar um, depois chamar outro. Não tem como. O construtor ele é chamado nesse momento e somente nesse momento. Ah, mas eu queria chamar um outro também, aquele que não passa nenhum parâmetro. Então, você vai ter que criar um outro objeto. Eu vou criar o T2 igual a new tempo. Então, esse meu objeto T, ele está chamando esse último construtor aqui, que recebe 3 parâmetros. E esse objeto T2, que não passa nenhum parâmetro, está chamando esse construtor. Tá? Então, uma revisão rápida aí sobre construtores. Posso ter quantos quiser, posso fazer o que eu quiser dentro deles. O padrão é fazer a inicialização do sistema, digamos, que no caso o básico aqui seria inicializar as variáveis. E graças à sobrecarga eu posso ter quantos quiser, sempre com o mesmo nome. Veja que todos são public tempo, public tempo, public tempo, public tempo. O que muda neles são os parâmetros. É a única forma do Java diferenciar coisas com o mesmo nome, não é? Então, eu tenho um que não recebe nada, um que recebe 1, que recebe 2, outro que recebe 3 parâmetros. Na hora que eu crio o meu objeto, o construtor é chamado. Qual construtor vai depender dos parâmetros. No meu objeto T1, vou até trocar de nome, o T1 ele está passando 3 parâmetros. Então, ele chama o quarto construtor, esse aqui. O meu objeto T2 chama, não passa nenhum parâmetro, então ele chama o primeiro construtor. E eles vão nascer e morrer assim, né? Um começando a hora com 000 e outro começando a hora com o tempo, com hora, minuto e segundo definido. Professor, e aí não pode mudar a hora? Que relógio é esse? Não, pode. A gente vai ter métodos aqui, para alterar a hora. O construtor, ele define um valor inicial. Esse é o valor inicial deles, mas é óbvio que a gente vai permitir alterar através de um método. Geralmente é os sets, né? Mas aqui a gente vai criar um altera próprio para eles. Ok? Vamos fazer, era o método que eu queria fazer, né? Por coincidência, ele já está aqui na sequência. Ah, não, crie se valores inválidos forem informados para hora, minuto, segundo, então deve-se criar um objeto com 000, tá? Então, o que acontece? Meta para alterar, caso contrário. Então, aqui, a gente precisa validar esses valores, né? Validar a hora, validar minuto e validar segundo. Essa validação ela vai ser necessária também na hora de alterar. Então, eu não vou fazer o algoritmo aqui, eu vou criar um método para validar, que eu posso chamar aqui e posso chamar depois na alteração. Veja o que eu vou fazer. Veja qual é a minha ideia, tá? Eu vou criar um public, que pode ser privado, aqui, porque essa validação vai ser interna, né? É interessante a gente... Por isso que essa questão é legal, né? Porque dá para ver bastante coisa. Ele vai retornar um inteiro e eu vou chamar de validar hora. Ele vai receber uma hora como parâmetro e vai verificar if hora for maior ou igual a 0 e hora end, lá vou eu, end, estou fazendo outra linguagem. E hora menor ou igual, o nosso relógio ele vai ser 0 a 12 ou 0 a 23?
23. Então, se ele tiver entre 0 e 23, que o usuário pode digitar negativo, né? Então, é uma hora válida. O que eu vou fazer? Eu retorno o próprio valor, retorno a hora. Caso contrário, eu retorno 0. Tá? Então, eu recebo a hora. Se ela tiver ok, eu devolvo. Tipo, pode usá-la. Se não, vai voltar ao 0. Então, aqui, vejam que legal. Ao invés de eu atribuir a hora logo que eu recebo, eu faço um des.validar hora. Então, ele vai verificar. Se a hora tiver ok, vai voltar e vai atribuir. Beleza. Mas se ela não tiver ok, né, ele vai retornar 0. Que é o que a questão está pedindo, ó. Se valores inválidos forem informados para hora, minuto, segundo, então deve-se criar um objeto. Repete para mim, por favor. Daí vamos fazer uma outra posição dele, por exemplo, a 60 horas, aí a hora a gente daí uma hora mais. Ah, sim. Não, daria para fazer. A gente só está seguindo aqui o que a questão pediu, mas poderia mandar o usuário redigitar a hora, mas como no enunciado ele está dizendo, ó, se vier hora inválida, zere, então a gente vai fazer o que ele está pedindo, tá? Sim, daria também. Então, depois dela pronta, a gente pode inventar algumas coisas e brincar com ela, tranquilamente. Só vamos fazer o que ele está pedindo e depois a gente dá umas inventadas dessas que vai funcionar também. Show de bola. Isso, essa criatividade, essas ideias de vocês, é o que vocês têm que fazer em casa, né? Não precisam ficar presos só à lista de exercício. Fez a lista? Legal. Ia ficar legal desse jeito. Pega e faz. Não conseguiu, traz para a aula, a gente faz junto. Mostra para os colegas. Tá? Então, ó... Beleza? Então, esse mesmo validar hora, eu já vou usar aqui nesse construtor, porque é a mesma coisa, e nesse aqui também. Tá? E a mesma lógica do validar hora, eu vou fazer para o validar minuto segundo, né? Não tem por que fazer diferente. Privado, retorno inteiro. Agora, um validar minuto, que recebe um minuto. Vou chamar só de min, deu preguiça. If min maior igual a 0 e min menor igual a 59, ele é válido, então pode usar o min. Se não, querido, sinto muito, seu min vai ser 0, né? Então, lembrando, né? Chegou no return que ele mandou um minuto válido, né? 32, entrou aqui, é válido, retorna min, ele já sai da função, né? Ele não segue. Lembrando que o return é sempre a última linha executada. Se ele executou o return, ele sai do método e volta para quem chamou ele. E também pro segundo. Pessoal, por que privado? Né? Por quê? Porque o usuário ele não vai ficar chamando o método de validar, ele não vai querer verificar se é válido ou não. Ele vai digitar a hora. Né? E a regra do programa é digitou a hora correta, fica, digitou errado, fica 0. Então, se esse usuário ele não deve usar, e ele não quer, ele não precisa ver isso, a gente esconde dele como privado. Isso é que é o legal do encapsulamento, né? Então, uma classe aí que teria 30 métodos, a gente vai esconder vários, vai ficar mais simples do usuário entender. 30 é exagero. Segundo, int segue, deu preguiça de novo. Não é preguiça, só para vocês entenderem que a gente pode usar o mesmo ou não. Então, se segue maior igual a 0 e segue menor igual a 59,
Show de bola. Retorna, segue. Se não, else, retorna 0. Coloquei essas chaves aqui, mas nem precisa, né? Então, temos os 3 métodos de validação, né? Agora, vamos utilizá-los. Aqui, como a gente definiu todo 0, não precisa validar. Esse aqui a gente só precisa validar a hora, tá ok? Aqui a gente vai validar o minuto. Validar minuto, beleza. Esse validar minuto já vou copiar para cá também. E aqui o validar segundo. Validar segundo. Demorou a completar, estranho. Então, teoricamente, e na minha cabeça isso está correto, vamos ver quando a gente testar, agora a gente está protegido, né? A gente está criando objeto com vários tipos de inicialização, né? 4 construtores, e ninguém vai passar a bola em nós querendo dar um engraçadinho, colocando a hora -8 ou 77. É 0 a 23, a gente é que define as regras. Tá, para a gente testar, a gente não colocou ainda nenhum método de escrever, né? Que é o próximo aqui, o toString. Então, vamos fazer esse toString, que é nada mais do que montar ela com os 2 pontinhos e tal, bonitinho. Vamos lá. Public, esse sim tem que ser público, né? Porque o usuário vai querer chamar para poder ver a hora. Public vai retornar um string. toString. Não preciso passar parâmetro, porque os meus atributos já estão aqui, já estão inicializados. A única coisa que eu vou fazer aqui é criar uma string auxiliar, que eu vou chamar de t, de tempo, e qualquer nome, onde eu só vou concatenar as variáveis aqui. De hora, mais, aí 2 pontinhos, né, para ficar bonito, minuto, mais 2 pontinhos de novo, segundo. E aí vou retornar esse t de tempo. Beleza. Eu vou testar, se tiver ok, já libero para vocês digitarem um pouco. Até porque esse... Não, ainda tem bastante coisa. Gostei dessa questão. Vou salvar por um tempo. Então, vamos ver aqui um siso t1.toString. (10 horas, 30 minutos, 18 segundos). Legal. T2 toString 000. Legal. Vamos fazer agora com um parâmetro. Não, esse aqui. Eu vou colocar 10 horas, 80 minutos, 18 segundos. Opa. T1. Sai. T1. Ó, legal. Ele zerou o minuto que estava incorreto. Sim, isso a gente vai ter que formatar. É porque o inteiro, como a gente armazena inteiro, ele não guarda 0 à esquerda, né? Então, isso aí eu não deixei para falar depois, mas foi bom que vocês perceberam. Mas a gente vai ter... Isso é a formatação de string que a gente resolve. Vamos errar o outro aqui, né? 180 segundos. 10 horas, 00, legal. E aqui eu vou colocar -10. Legal. Então, está validando os 3, né? Podemos até testar. Podemos até testar com um parâmetro só, no T2, chamando o segundo construtor, iniciando com a hora de meio-dia. Meio-dia em ponto.
meio-dia, né, 12 horas, 0 minutos, 0 segundo, ok, mas eu quero agora que inicie a hora 36. 000. Oi. A gente, no nosso algoritmo, ó, ele colocou 0. Opa. Ele colocou 0 quando eu coloquei 24. Por quê? Porque no nosso algoritmo, o validar hora, ó, ele só aceita 0 a 23. Né? Como é? Isso se eu mando 24? Se é 24 é 0. O que a gente pode fazer é porque ele tem essa regra aí dele zerar se ele entende que é válido. Mas a gente pode fazer um método, aí vai ter que tirar essa validação, senão ele vai zerar, para converter, né, a 32 horas. A gente vai converter, dizer que é um dia e 8 horas. Mas não é o foco dessa questão, a gente pode ir criando isso. A nossa regra é, digitou errado, 0. E no caso da hora, o que é digitar errado? Menor que 0, maior que 23. Não é? É que você no relógio não existe 24 horas, né? É 0. Se a gente colocar, vou colocar 24 aqui, tá? Aí vou colocar aqui 24. E vou escrever ele na tela. Não existe essa hora. Né? Então por isso que a gente só passou de 23, errado. Então a gente coloca para 0. Coincidentemente, se colocar 24, ele vai para 0, a gente vai achar que está certo. Mas não é nem isso, é porque o programa disse que é errado. Tá? Mas, de novo, a gente pode pensar em depois modificar, né? Se ele colocar 25, é porque a gente não fala em dias, né? Então, 25 é o quê? Um dia e 1 hora. Mas como a gente não tem dia, passou de 23, a gente coloca errado. Beleza? Então, a validação está ok. Agora, rodar com 24. Ele colocou 0. Da mesma forma, se eu colocar 26, ele vai colocar 0 também. Tá? Não é porque é meia-noite, é porque está errado. Então, tá ok a validação, tá ok o toString. O toString não tá muito ok, né? Porque se eu coloco aqui, colocar a hora exata agora, são 9 horas, 1 minuto e 40 segundos. Ele nem deixa eu colocar 09 ali, né? Porque é inteiro. E o 01 ele deixou? Se ele fosse tipo um float. Não ia deixar. O float, o que interessa para ele é depois do ponto. Então, 9 e 1 aqui. A gente poderia ler como string, é que a gente disse que seria inteiro, né? Até porque tem essas validações aqui. Mas eu acho que tem que ser como inteiro realmente. O que a gente vai ter que fazer, e eu vou deixar por último para a gente fazer o que é mais importante primeiro, é na hora dele converter para o string, né, verificar qual o tamanho dessa string, né? Por exemplo, 9. Eu quero que todos tenham sempre tamanho 2, né? Porque eu quero 09, 01, 40. Eu não quero isso aqui, 9, 1, 40. Horrível. Todas têm que ter o tamanho 2. Então a gente vai testar. É tamanho 2? Escreve. Não é tamanho 2, ou seja, é tamanho 1, então põe o 0 na frente. É bem simples. E pode fazer já também. Vamos lá. Então, ao invés de... Aí, de novo, né? De novo, a gente vai criar método privado. Estou gostando dessa questão. Já está em 58 linhas e vai crescer ainda. Então, ao invés de a gente escrever ela direto aqui, eu vou fazer um teste.
Ou, não vou fazer teste, eu vou chamar de formatar. Formatar. O que esse formatar vai fazer? Tá? Esse formatar vai ser um método privado, que vai me retornar já um string, e vai receber um inteiro. E não me interessa se é hora, minuto ou segundo. Todos vão ter que ter 2 dígitos, tá? Então, eu vou até chamar de tempo. Opa, faltou o nome, né? Formatar. Deixa eu pensar aqui como é que a gente pode fazer isso da melhor forma. Recebo ele como inteiro, e aí eu vou colocar ele para string, eu vou chamar ele de tempo S, tempo string, que é, deixa eu ver se ele deixa eu fazer isso, new string, lele. Não, ele não deixa, ele vai deixar eu fazer, acho que o integer, as coisas a gente fica sem usar um tempo, string, isso, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Recebo o tempo em inteiro, que é o que está, né, definido na nossa classe, o tempo é número inteiro, a gente quer que seja inteiro porque a gente quer fazer validações, e aí eu de cara já converto ele em string. E aí eu faço, se essa string, o que é o tempo S, se o tamanho dela, que é o length, é igual a 2, então está correto. Eu retorno ela. Tempo S. Igual com 2 iguais, né? Eu retorno o tempo S. Se não, ele só vai ser tamanho 1 ou 2, né? Nunca vai ser diferente que isso. Se é 2, ele está correto, eu retorno. Se não, eu vou concatenar aqui ele com um 0. Faz sentido isso para vocês? O Vinícius não concordou muito. Qual é a ideia desse método? Né? A gente criou o objeto, testou com vários números, os 4 construtores, fizemos a validação, tudo certo. Só que aí o Gustavo percebeu, professor, está feio isso. Né? Quando é 9 horas, 8 minutos e 30 segundos, ao invés de escrever 09, 08, né? Como é em qualquer relógio, desde que o mundo é mundo, né? Os primatas já utilizavam um relógio assim. Né? A gente quer isso, e no entanto está aparecendo assim. Por quê? Porque as nossas variáveis são inteiras. Né? Número, seja inteiro ou real, 0 à esquerda, é bobeira armazenar, né? Ficar gastando memória toda. Então, a gente está criando um método para tratar isso. O que ele vai fazer? Vai receber o que eu chamei de tempo, que tanto faz, pode ser hora, pode ser minuto, pode ser segundo, para nós não faz diferença nesse caso, porque todos a gente quer fazer a mesma coisa, né? Manter com tamanho 2. 2 caracteres, 2 caracteres, 2 caracteres. Aqui tem 2, esse aqui tem 1, esse aqui tem 1. Então, a gente vai receber uma dessas unidades e não faz diferença para nós. O que interessa a gente verificar? Se o tamanho é 2, isso aqui é um 2, se o tamanho é 2, ok, né? Não precisa fazer nada, eu só devolvo ele como um string. O tamanho não é 2, ou seja, é 1. Ele nunca vai ser 3, nunca vai ser 0, nunca vai ser 20 o tamanho. Ou ele é 2, ele é 1. Então, se ele é 1, o que eu preciso fazer? Colocar um 0 na frente dele, não é? Então, é o que eu estou fazendo. Length, que é o método que me dá o tamanho do string. Né? A minha string é essa. Tempo essa. O tamanho é igual a 2? É. Então, só retorno mesmo. Não faz nada. Tá ok.
Não, ele não é 2, ou seja, é 1. Então, pega o tempo S e soma. A soma numa string, ele não faz soma de valores, né? Senão ele faria 0 mais 9 é 9. Mas o mais na string, ele concatena. Então, o string 0 mais uma string 9, ela não vira 9. Ela vira uma string 09. Isso aí. Então, poderia dizer, pessoal, mas isso aqui não é desnecessário? Não, a gente não sabe o que está vindo. A gente simplesmente, se ele está correto, ele só devolve. Não tem problema. E se ele não está correto, a gente melhora ele. E a única coisa que eu precisei fazer é que, como os atributos nossos são todos números inteiros, e essa verificação aqui, e a gente vai escrever ele como string, né? O método é toString. Então, em algum momento, ele teria que virar string. Então, eu já converto ele aqui para string, né? Eu pego a minha classe insta, então a gente chama um método toString. Não é o nosso, tá? É que esse método toString, ele é padrão no Java. Toda classe que, em algum momento, você pode achar interessante converter aquele valor no string, ele tem um método toString. A nossa, ela é uma classe de números inteiros, 3 números inteiros, hora, minuto e segundo. Mas a câmera não está ligada. Hora, minuto e segundo. Então, é uma classe de 3 números inteiros. A gente tem o interesse de apresentá-las como string num formato de hora, né? Que é 2 pontos, hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo. A nossa classe tem 3 números inteiros que representam o tempo, mas são soltos, não tem uma formatação legal. Então, o método toString que a gente já criou, ele faz isso, né? Põe um formato bonitinho no string. O que é formato bonitinho? Hora, minuto, segundo, separado por 2 pontos. O problema é que quando a gente fez isso, a gente viu que alguns números ficavam feios. Quais? Quando eles eram de 0 a 9, quando eles só tinham dígito. Então, a gente, ao escrever, vai chamar, antes de escrever, a gente vai chamar um formatar. Ao invés de jogar direto, ele chama um formatar, verifica. Tem tamanho 2? Tem. Beleza, tudo certo. Não tem, então põe o 0 na frente. Beleza? É só estética. É só estética. Vamos rodar com e sem ele para a gente ver. Então, aqui, não é, estou formatando a hora. O mesmo método, né, mais uma vez, ele não é só para formatar a hora, minuto, segundo. Ele formata os 3 porque o problema é igual para os 3. De ser tamanho 1 e não 2. Formatar minuto. Vou colocar o diz aqui para deixar anotado. Formatar. Não, é que assim, quando a gente concatena, né? Aqui a gente está fazendo uma concatenação. Um número mais 2 pontos, mais o número, mais 2 pontos, mais o número. Quando ele é string, beleza, ele só junta. Quando não é, ele faz a conversão. Aqui ele vai verificar que a hora ele vai voltar como string, então sucesso. Já está como string, eu não preciso converter de novo. Tá? Vou testar e aí já libero para vocês digitarem tudo. Não sei porque eu fechei isso aqui. Vejam só. A gente já tinha testado ele como ficava feio, né? E agora, 090140. E se eu coloco a hora correta, 11 e 17 minutos e 40 segundos, ele vai deixar como está, não vai ficar enfiando zero. Mas não é 17 minutos, é 7 minutos. Então, ele põe o 0 na frente. Beleza? Se eu não faço essa conversão aqui, né, vou comentar aqui. E vou deixar como estava antes, que era sem o formatar. Aí ele fica feio, né? Como o Vinícius falou, é só para deixar bonito? É só para deixar bonito. Se você comprar um relógio e ele te mostrar
a hora assim, vai ser muito estranho, né? A gente não é acostumado. Tá errado, não tá errado. Mas a gente não é acostumado a ver a hora assim. Então, o Vinícius, ele comprou um relógio, veio assim, ele abriu o código do relógio, disse, não, eu vou dar uma melhorada, Java, deixa para mim. Então, ele abriu o código, era open source, fez uma formatação e agora ficou bonito. Legal, né? Tá, só falta 2 metros. Deixa eu fazer tudo e eu já libero tudo para vocês de uma vez. Na verdade, faltam 3, né? A classe parecia pequenininha. Então, vamos dar uma agilizada aqui. Método para alterar hora, minuto e segundo. Então, esse alterar, na verdade, é como se fosse o construtor, né? Mas é um que a gente pode chamar a qualquer momento. Então, eu vou chamar aqui ele. Vou colocar na sequência. E aí vejo que o formatar eu coloquei como privado. O usuário não quer ficar chamando o método de formatar. Isso é uma coisa interna. Então, privado nele. Simplifica a vida do usuário também. Já o alterar é algo que o usuário quer, né? Alterar. Eu não vou colocar alterar a hora, porque a gente parece que só vai alterar a hora, né? Então, eu vou colocar alterar tempo, ok? Que vai receber os 3. Hora, minuto e segundo. Na verdade, gente... Depende da interpretação. Eu cheguei a pensar nisso. Você quer alterar só um minuto? Tudo bem, Henrique. Você que manda. Só o Henrique reclamou aqui. Então, desculpa, tá, Henrique? Então, alterar a hora. Mas faz sentido, né? Você vai no relógio, você que só atrasou os minutos. Você só vai lá alterar o minuto. Oi? Vai ter que fazer um por vez, né? Mas se o Henrique está mandando, a gente vai fazer. Então, alterar a hora. O que ele vai fazer? O diz hora, recebe hora. É isso aqui? Tá 100% correto, Henrique? Eu já dei a dica, né? Quando eu pergunto assim, é que não tá. Ó, alterar a hora. Isso aí. E aí, esse validar, a gente está retornando... Poderia fazer um validar só como é? Poderia. Poderia, mas... Enfim, porque tem os mesmos valores, né? Então, o alterar, ele quer que a gente... Se ele não for válido, retorne true ou false, né? O que vamos fazer? Deve-se retornar true se o valor alterado com sucesso. A gente fez um validar, só que ele retorna um número, né? O que vamos fazer aqui? Porque a gente vai ter que chamar um alterar. Eu não ouço aí de fundo, tem muito barulho aqui. Porque a gente vai ter que fazer um teste aqui e retornar true se for alterado com sucesso. Já sei o que vamos fazer. O validar vamos lá.
Se eu chamar o validar, que ele já vai verificar, né? Porque, vejam só, são duas coisas. Se ele vier com a hora válida, ele altera e dá o true. Se ele vier com hora inválida, a gente tem que jogar para zero, imagina. Ou deixa que estava. É que ele não deixa claro aqui, né? Deve-se retornar true se o valor for alterado com sucesso. Caso contrário, falso caso contrário. Mas aqui ele não deixa claro. Eu entendo que se o cara vier alterar com valor inválido, ele deixa o que estava. O que vocês acham? Se for para zero, a gente já tem parte da solução pronta. Né? Se a gente for deixar o que estava, aí a coisa tá bem, tem mais ou menos pronto. O que vocês acham? Eu acho que tem que deixar a hora que está. Hã? Acha que o quê? Fica a hora que estava, né, no caso. Não altera, é isso? Tá, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o validar hora. Vamos lá, acompanhe, tá? Vê se faz sentido. E eu passo a hora. Eu vou criar uma variável inteira que eu vou chamar de auxiliar. Beleza? Se auxiliar for igual a hora, isso aí. Se elas forem iguais, é porque ele não alterou, então é porque ela está correta, né? E isso, o que isso me faz dizer? Me faz fazer? Que aí eu posso modificar a hora e eu vou retornar um true. Se não, eu não modifico e retorno
Voltamos. Deu uma queda aqui. Estamos de volta. Então, essa é calcular a diferença. Agora, vejam que coisa curiosa, né? Isso aqui, eu acho que a gente não tinha feito nada parecido. Eu tenho a minha classe tempo, que calcula a diferença de tempo. E, para isso, ela recebe como parâmetro um objeto da própria classe. Muito louco isso, né? Mas faz todo sentido e a gente vai fazer isso. Aí acaba que esse método que eu disse que vocês iam fazer, converter o tempo em segundo, a gente vai precisar dele. Então, vamos ter que fazer ele antes. Porque é muito mais fácil converter tudo para segundo e calcular a diferença, né? Porque se eu pergunto a vocês, vamos fazer em minuto e segundo, qual é a diferença de 6 minutos e 30 segundos para 8 minutos e 10 segundos? Se a gente fizer essa conta aqui, 2, menos 20, problema, né? Então é muito mais fácil converter isso aqui para segundo, fazer 480 mais 10, 490. E aqui 360, 390, 100 segundos. Então isso dá 1 minuto e 40 segundos. É bem mais fácil do que fazer essas contas loucas aqui. Então vamos converter para segundos, sim. Que era a questão anterior. Ia deixar como tarefa, mas não vamos poder escapar. Eu vou chamar de public int converter. Ô, professor. Converter em segundos. Não preciso receber parâmetro, porque são os meus próprios atributos, né? Eu não vou passar valores. E aqui é bem, na verdade, é sossegado, né? Eu vou pegar hora, fazer vezes 3.600, mais minuto, vezes 60, mais segundo. Eu falei que era simples, né? Tá feita a conversão. É isso? É, né? Então, vamos lá, gente. A gente vai calcular a diferença, que também ficou fácil agora, né? Eu vou criar uma variável diferença. Inclusive, a gente vai testar com aquele que deu 100 segundos de diferença, né? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de diferença. E ele vai ser o quê? O meu objeto, olha a importância do this agora, tá? O meu objeto em segundos, que é o converter em segundos, menos, se bem que é o contrário, vai ser um menos o outro, né? Vai ser o tempo calculado em converter em segundos, menos desse. Vejam isso aqui, que vai dar um pouco de nó na cabeça de vocês. Mas eu fiquei mais fã ainda dessa questão. Se vocês estudarem essa questão e entender 100% delas, vocês entenderam toda a matéria até agora. Olha que louco isso aqui. A gente está chamando converter em segundos 2 vezes. Tá? Eu estou considerando que esse tempo que a gente quer comparar, ele é maior do que o nosso. Tá? Porque senão vai dar negativo. Né? Por exemplo, eu defino que a nossa hora é 9 horas. Eu estou considerando que o cara vai mandar de 9 para cima. A gente pode até fazer um teste. Podemos fazer essa modulação. Porque se ele manda 11, vamos lá, agora são 9 horas em ponto. O cara manda 11, a gente diz que é 2 horas de diferença. Beleza. É 9, o cara manda 6, a gente vai responder o que para ele? Menos 3? Ou vai responder 3 mesmo também? A diferença é 3? Talvez não faça diferença. Né? Se der negativo, a gente pode responder negativo ou só positivar aquilo. Pode ser, né? O que importa é a diferença. Então, vai ser um menos o outro. Independente da ordem, se retornar negativo, a gente vê o que faz. Absoluta é a função matemática que tira o negativo, né? Como é que estou em cálculo? Não está muito bem, né?
Mas o que interessa é o algoritmo agora. Então, vejam só, eu estou chamando converter duas vezes. Muito louco. Por quê? Eu vou subtrair dois números. Um é o meu próprio objeto, por isso que eu chamei o converter como this. E o outro é o converter do objeto que vem como parâmetro. Então, quando eu chamar essa função aqui, talvez esse método talvez fique mais claro para vocês. Eu vou criar um objeto tempo, né? Que vai... É igual comparar string, né? A gente chama string igual a uma outra string como parâmetro. É a mesma coisa. Então, eu vou criar o objeto tempo, vou calcular a diferença passando outro tempo como parâmetro. Vamos simplificar a ideia, é como se eu tivesse uma variável inteira. Eu faço int x. X é igual a 5. E aí eu faço um int y igual a 8. Não é Java isso aqui, tá? É como se eu estivesse fazendo some x, somar y. Então ele vai somar 5 por 8 vai dar 13. Dentro da classe int, digamos, teria um método somar, né? Também int, que seria o y aí no caso, mas eu vou chamar de qualquer coisa, vou chamar de a. E aí aqui dentro teria um this valor, que seria o x ali, mais a ponto comando. Tá. Então, é um método que ele recebe como parâmetro um valor property. Aqui eu tenho um inteiro chamando o método recebendo o inteiro. E aqui eu somo os dois. E aqui eu tenho um calcular a diferença que recebe o próprio tempo como parâmetro. Mas vamos testar que talvez fique mais claro se ainda não ficou. Mas eu acho que o algoritmo é isso. O que vai acontecer é só o negativo ali que a gente pode corrigir. Então vamos lá. Eu tenho... Tirar tudo isso aqui. Vou converter, a gente já fez. E aí vai dar bem em cima, né? Eu vou criar a hora exatamente aquela. Era 0 hora, 6 minutos e 40 segundos que eu tinha colocado. Vamos fazer uma conta aqui. 6h30. Tentando enxergar aqui. Não tá mais. Mas enfim, bora fazer um. 6h30, 8h20. Isso aqui vai dar 60 vezes 8, 480. Vai dar 500. 8 e 10, né? E aqui 360, 390. A diferença vai dar 110 segundos. A gente vai testar com esse, tá? Então, meu tempo 1 é 6 horas e 30 minutos, que é o meu original. E meu tempo 2 é 8 horas e 20 minutos. Então, o meu tempo 1 ele vai calcular a diferença para tempo 2. Então, quando o tempo 1 chama tempo 2, ele está considerando a quanto que falta para eu chegar no tempo 2. Ele está considerando que o tempo 2 é maior, até porque a gente fez tempo 2, o parâmetro menos o próprio objeto. Isso aqui vou escrever, né? Ciso. Vai retornar 110. Agora, questão de prova. Não pisquem. Eu posso trocar aqui e colocar T2, calculando a diferença para T1? Ou não? Posso fazer isso? Pelo Henrique pode. Os dois são objeto tempo,
Né? Os dois têm acesso a esse método, então pode. Mas e a resposta vai dar a mesma? Vai dar quanto? Quanto? Ó, vamos lembrar aqui do algoritmo. Calcula a diferença, ele calcula o objeto recebido como parâmetro menos o próprio objeto. Então, a gente tinha feito T1. A gente tinha feito T1 chamado T2. Então, a gente tinha feito esse menos esse. Agora, se o T2 chama T1, compara com o T1, vai dar quanto? Vai dar menos 110. Então, é legal, vejam que legal isso, né? Calcula a diferença entre tempos. Um tempo passa parâmetros, ó, qual é a diferença entre nós dois? Nós somos iguais, eu quero ver a diferença. A diferença é sempre a mesma, 110 segundos. Só que uma hora você compara para o menor, outra hora para o maior. Uma hora vai dar negativo, outra vai dar positivo. Né? Aqui, se a gente voltar, T1 chamando T2, que deu 110, né? Por quê? Porque T2 era uma hora maior que T1. Mas se a gente, de repente, T1 for um tempo maior, for 10, né? Isso aqui está dando 2 horas e 10, dá 130 segundos, né? 2 horas, 2 minutos e 10. Então, agora ele vai dar negativo, porque ele é maior, né? Não é isso? É, ou não, né? E agora, quando eu inverto, ele vai dar positivo. Deu o contrário. Beleza? Faz sentido tudo isso que a gente fez? Essa aqui? O que ficou confuso aqui? Hã? Confuso até para falar? Porque vejam só, a gente quer calcular a diferença de dois tempos. Né? A gente até poderia criar dois objetos, né? Como a gente criou. E aí seria uma... Como é? Não, aqui é um outro T, é um parâmetro, né? Aqui é só um parâmetro que a gente recebeu. Lembrem, o variável, né? O contexto dela, ele está sendo criado aqui e morre quando termina a função. Tá? Por coincidência, eu chamei mesmo T. Tá? Cadê aqui toString? Até porque aqui é uma string, ó. E aqui já é um tempo. Mas eu poderia ter chamado aqui de qualquer coisa. É tanto que a gente nem está lidando com string aqui. Eu poderia ter chamado de tempo. Poderia ter chamado de x, de temp. Chamei de t, mas não tem nada a ver com aquele t lá. Beleza? Esse tempo aqui é esse aqui que a gente está mandando como parâmetro. Esse T1 vai virar T lá, agora vai virar T, quando a gente chama calcular a diferença. Porque a gente poderia não ter esse calcular a diferença. A gente poderia fazer de uma forma mais simples. Eu tenho tempo 1 e tempo 2. A gente já tem a função que converte segundos. Eu vou criar a variável segundos de T1 e chamar T1 ponto converte em segundos. Ele vai me dar o tempo dele em segundos. Poderia criar uns segundos de T2 e aí fazer T2 converte em segundos e calcular a diferença aqui fora. Ia dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, né? E criar um diff aqui de diferença e fazer T1 menos segundos de T1 menos segundos de T2. Escrever aqui
diff. Tem que dar a mesma coisa, 130, não é? Só que eu precisei fazer mais passos. Então, para simplificar, eu crio dentro do próprio objeto tempo um método de calcular a diferença. Os valores, né, vou colocar aqui de volta T1, chamando para calcular a diferença T2. Também dá os 130, né? Aqui no caso está ao contrário, menos 130. A gente quer fazer T1 e T2. Então, veja que dá a mesma coisa. A diferença é que eu não precisei 130 e 130. Aqui eu converti um, converti outro, fiz a conta e escrevi. Aqui, o T2 ele já tem os valores dele lá dentro. Eu só estou passando os valores de T1 dentro do objeto. E ele fez a conta lá dentro. Tá, não encerrou a aula, a gente não conseguiu ter tempo para vocês digitarem. Então, eu vou mandar no Siga, mas isso fica para o pessoal de casa também. Estudem essa questão, mexam. E o que não entender, anota um comentário, traz na próxima aula. Professor, reexplica esse método. Por que esse atributo está assim? Por que ele não fez assado? Eu digo e reforço. Se entenderem essa questão, que tem 100 linhas, se entenderem toda ela, vocês entenderam todo o assunto que a gente viu até agora. Porque tem tudo aqui dentro. Tá? Se quisesse transformar no velório normal, seria cada dentro da coisa fazer um quadro. Ah, para ele ficar passando? Sim. Tipo um por minuto, um por segundo, só. E depois que ele fazer a comparação, a gente pode fazer um incrementar, que aí não vai ser somar mais um para sempre, né? Você vai somar o segundo. Chegou no 60, na verdade, aí você zera o segundo e aumenta o minuto. O minuto chegou em 60, zera o minuto e aumenta a hora. Se fosse assim, teria que sempre ficar iniciando ele. Exatamente. É o que o relógio faz, quando ele zera, começa tudo de novo. Mas ele teria que fazer Faz o for e dá inclusive para usar um delay, que é uma função que vai deixando para ele. Pode fazer isso no próximo aula. Eu vou, na próxima aula, eu ia começar assunto, mas acho que a gente retoma, revisa isso e dá uma mexida, né? Só que vocês precisam estudar, gente. Estou preocupado, tá? Bem preocupado. Hã? Não, rendeu? Só que assim a gente... Não, rendeu. Mas o que eu estava pensando outra coisa, né? A gente já está com 1 mês e meio de aula, para 2 meses. E a gente precisava estar mais adiantado. Mas é janeiro essa matéria. Não, dá tempo. Tempo não falta, mas você precisa pegar mais. Vamos dar. Professor, mais. Falou! Falou, Juan. Tchau, amigo. Falou aí, pessoal de casa. Valeu, professor. Falou, Bruno.